Muito bem, gente, muito bom dia. Hoje, dia 24 de julho, domingo maravilhoso. Estamos chegando aí ao final do mês de julho e caminhando com alegria. Estamos trabalhando para você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez. Domingo próximo passado, nós começamos o livro de Mateus numa exposição textual, versículo por versículo, fazendo a leitura, acompanhando todo o curso dessa história maravilhosa sobre a vida de Jesus. E nós paramos aí no capítulo 3, versículo 12, foi o texto que nós paramos, e hoje a gente vai dar seguimento. Antes, todavia, quero saudá-los com paz, desejando um dia de domingo maravilhoso para vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, seja pela internet, seja pela rádio, minha saudação fraterna. Hoje temos aqui à mesa nosso querido irmão João Silveira, pastor querido, como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia, pastor, bom dia, pastores que nos ouvem, bom dia a todos que compartilham conosco nesse programa. Muito bem, também nossa querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo, bom dia, pastor João, bom dia você que está aí do outro lado, venha conosco, traga todo o seu material, chame a sua família, traga também o seu café e venha conosco. Vamos tomar café juntos hoje aqui, né? Um cafezinho especial. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 desse capítulo 3 de Mateus, porque é o finalzinho, né? Um capítulo de 17 versículos, e nós chegamos aqui no versículo 13 do capítulo 3. Se você tem um caderninho de apontamentos, se você tem uma Bíblia e deseja acompanhar, nós estamos fazendo a leitura na Bíblia contemporânea, né? Essa versão muito interessante que a editora Vida editou recentemente. É um texto muito precioso e a gente vai estar refletindo sobre isso, não é? A gente pode fazer a leitura, Loide? Eu estava já esperando esse momento. Então, vamos lá. Vamos lá. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Olha que texto lindo. Texto maravilhoso esse, Maravilhoso. né? Jesus vai ali para o deserto da Judéia, onde está João Batista batizando, né? Se aproxima dele, e para que as escrituras fossem cumpridas, para que o desejo de Deus fosse realizado, para que o plano secreto fosse manifesto, Jesus procura João para ser batizado. De um certo ponto de vista, João tem razão, né? Como tu pode vir a mim, eu que devo ir a ti, tu vens a mim? É a perplexidade de João. Mas Jesus, humildemente, reconhece o ministério de João e se submete para o cumprimento das Escrituras, para que as profecias fossem cumpridas, a esse batismo. E o fenômeno que acontece nesse dia, né? De forma visível, os que estão ali presenciam esse fenômeno, que é a presença dessa pomba, que se tornou um grande símbolo do Espírito Santo. Me lembro do Noé, que também tem o sinal de uma pomba, que as coisas estão para acontecer, não é? Que a terra firme está chegando. Parece que numa história meio que análoga, né? O Espírito Santo mais uma vez aparece num formato, né, de uma pomba,
para anunciar novos tempos, não é? O tempo de Deus chegou, a terra firme chegou. É mais um anúncio da salvação, né? A pomba anuncia a salvação lá no Noé e novamente ela aparece aqui. Estar aparecendo no formato de uma pomba não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba. Não é uma pomba, não é uma labareda de fogo, é um simbolismo, uma identificação, uma representação de uma presença. E lá está, naquele deserto da Judéia, sendo imerso nas águas do Jordão, Jesus e o selo do cumprimento da promessa ali sobre ele. Essa aparição deve ter marcado tanto que Mateus tem que registrar. Assim, acho que muita gente deve ter falado muito desse assunto depois do batismo, né? E, embora Mateus não estivesse lá, ele ouviu essa história. Eu estou entendendo que a voz foi ouvida, mas a aparição foi apenas para um. Ele viu. Não estou certo aqui se foi João ou se foi Jesus. Quer dizer, descendo o Espírito sobre ele, a imagem foi vista por um deles. Aqui eu não estou certo se foi João ou se foi Jesus. Eu creio que tenha sido João que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Mas ele, a multidão, não teve acesso a essa visão, mas teve acesso à voz. Ouviu-se uma voz, dizendo, este é o meu filho amado. Ou seja, a confirmação, você tem pregado muitas vezes, da confirmação que é necessário alguém confirmar você, não por uma questão de fracasso ou de medo. A aprovação, né, João? A aprovação, exatamente a aprovação. Alguém precisa ser aprovado para estar no ministério. Então, naquele momento foi, eu particularmente considero aquele momento como todo o início do ministério de Jesus Cristo na Terra. Aquele foi o ponto base. Sim. Até porque lá em Isaías, depois ele lendo na sinagoga, ele leu que o profeta Isaías já havia dito, o Espírito de Deus está sobre mim. Me ungiu para fazer o que eu estou fazendo. Né? Sim, sim, verdade. Lloyd, essa coisa da aprovação, né? Ou seja, todos ouvindo aquela voz, era um testemunho público. É como o pai ratifica a vida do filho. Isso. É um grande exemplo, um grande modelo inspirador para as nossas relações interpessoais. Pessoas que são aprovadas em casa, que são aprovadas pela voz dos pais, elas têm a tendência muito maior de dar certo na vida do que aqueles que não têm aprovação em casa. Sim, isso mesmo. Né? Porque a voz do pai, a voz da mãe, a voz daqueles que nos fundam, essa voz, essas vozes, elas colocam dentro de nós bússolas bem calibradas. Gente que não é aprovada em casa, né, não consegue se sentir aprovada na vida. E aí a busca do olhar do outro se torna desesperador. Se perde na vida procurando uma voz que aprove. Exato. Né? É interessante, no capítulo 3, quando o anjo apareceu para José dizendo, você dará o nome a esse menino. Olha que a importância da paternidade na vida de Jesus. Né? Maria dará a luz, mas você dará o nome. O pai é responsável a dar o nome, né? A marcar a importância, a participação, a tração destino, porque a paternidade, ela traça esse destino. A presença de uma pessoa ali na nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, é muito importante. E eu vejo aqui como Jesus entende muito bem de submissão, de autoridade, porque ele reconhece em João Batista aquele que está ali para batizá-lo. Né? Ali Jesus estava ali para cumprir, não, estou aqui para cumprir aquilo que foi trabalhado há séculos, aquilo que já é esperado nos céus, aquilo que já é esperado pelo meu Pai. Olha aqui, ele estava ali para cumprir uma voz, um destino na vida dele. E ele estava ali para ser batizado por João Batista. João Batista, não, eu que preciso. Ele disse, não, é para que se cumpra. Tem coisas na vida da gente
que a gente não quer que se cumpra, mas por causa de Cristo, daquilo que já foi determinado, ela deve se cumprir. Ela deve se cumprir. E eu faço isso na minha casa. Eu tenho autoridade sobre a vida da minha casa, sobre a vida dos meus filhos. A voz que eles ouvem, a voz do crescimento dos meus filhos, foi a voz da paternidade e da maternidade sendo conduzida no caminho do Senhor. Isso mesmo. Se a gente tem uma voz que aprova a gente, o próximo passo do batismo é o deserto. Mas antes do deserto, eu quero lembrar aqui, nós falamos de vozes que aprovam. Vozes que não aprovam. Mas o pior disso são vozes que desaprovam. Quantas pessoas eu tenho encontrado desbussolados por aí e me trazem o seu histórico familiar por terem sido desaprovados pelos seus pais, pela sua família, e andam desbussolados de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque na verdade aquilo que devia ter sido uma bênção, ter sido aprovado, não foram simplesmente negligenciados, mas foram desaprovados pelos pais por não fazerem, por não serem aquilo que os pais projetaram. Vai me nascer um filho. Já descobri pela ultrassom que ele é um filho homem. E ele vai ser um estadista, ele vai ser um diplomata, ele vai ser um juiz, ele vai ser um promotor, ou ele vai ser um grande fazendeiro. E quando essa criança nasce e começa a crescer, não traz tendência nenhuma para tudo aquilo que os pais projetaram, eles começam a desaprovar. E nessa desaprovação nós encontramos muitos loucos por aí, desbussolados, andando, enfiados nas drogas, e vai atrás do histórico de um homem desse. Na verdade, tudo começou em casa com a desaprovação. Muitas vezes, a falta da aprovação faz com que, em vez de andarmos no caminho, vamos pelos atalhos da vida, né? Os atalhos, os becos da vida, né? Filhos vivendo a bastardia, né? A orfandade, né? Quer dizer, os caminhos começam a virar caos, os atalhos viram caos, né? Então, a importância de ter aquela voz, aquela condução, nem que seja de uma tia, de uma madrinha. Da voz de autoridade. Uma voz de autoridade, que o encaminhe, que não deixe filhos aleatórios, pessoas aleatórias, líderes aleatórios dentro das igrejas, dentro dos seus trabalhos, escritórios, pessoas que não crescem na vida porque não têm uma voz de autoridade, encaminhando, dando uma mentoria, né, dando ali uma consultoria. É uma voz de comando, de crescimento. Sim. Muitas vezes a gente fala nisso só dentro das igrejas, mas nas empresas também ocorre. Precisamos de uma voz de autoridade que conduza, que leva pessoas a crescimento, a vencer, a sair dos seus degraus de conformismo, né? Vamos dizer, zona de conforto. De zona de conforto. Sim. Você sabe que, antes de falar, todos nós, antes de falarmos, nós fomos falados. E fomos fundados por essas vozes. E aquilo que é fundação na gente é como fundação de uma casa. Se ela não for bem feita, a construção pode ser bonita, pode ter muitos detalhes, mas vai chegar um momento que essas paredes vão começar a rachar, por causa da ausência de um fundamento sólido, adequado, devido a toda edificação. Então, vozes fundantes, vozes que nos fundam, são de extrema importância. Olha que Jesus vai começar o seu ministério. E ele está sendo fundado, inaugurado por uma voz de aprovação. Como é que uma pessoa vai dar errado do lado de fora se ela já deu certo pelo lado de dentro? A probabilidade é muito menor. Sem dúvida. Não é? Por isso, assim, as pessoas com as quais lidamos, que temos esse papel de fundação, nós não podemos economizar nossas falas. Precisamos ter falas assertivas, falas que animam, que motivam, que gerem confiança, que estabeleçam um padrão de equilíbrio dentro da vida dessa pessoa. A gente está falando não só de crianças, mas a gente está falando de todas as relações da gente. Sim. Quando um homem não é aprovado em casa, você pode ter certeza,
o risco dele buscar a aprovação do lado de fora é muito grande. Igualmente as mulheres. Mulheres que não são aprovadas em casa, elas têm o risco presente na vida delas de encontrarem aprovação na boca de alguém. Sim. E aqui a gente não está tratando de mau caratismo, a gente está tratando de natureza humana que carece de boas fundações, de bons fundamentos para funcionar. Quando uma pessoa está do lado de alguém que tem importância para ela e essa pessoa diz, vamos lá, eu estou contigo, vai dar certo, cara, muda tudo na vida da gente. Mas quando a gente não é aprovado pelas falas que deveriam nos aprovar, a coisa fica muito mais difícil, né, João? E aí nós vamos para Deuteronômio, Deus conversando com Moisés, e diz, ensina o teu filho, andando pelo caminho, aprova o teu filho, conduz o teu filho. E esta semana, nessa viagem que fiz, pude encontrar um pastor que no alto da sua, eu não posso dizer soberba, mas da sua posição, dizendo a mim, eu criei as minhas filhas dentro da igreja. Elas até dormiam no banco da igreja. E hoje nenhuma delas estão na casa do Senhor. De quem é a culpa? Eu disse, você ensinou-as a temer a Deus ou a seguir a religião que você estava fazendo? Levar uma criança, enquanto você participa de um programa da igreja, e ela ficar dormindo no banco da igreja, não é incutir nada nela, é maltratá-la. Ela queria estar dormindo na sua caminha. A culpa é nossa quando não aprovamos. Eu volto quando... Não respeitamos devidamente. Não respeitamos, né? não entendemos, na verdade, e achamos que ensina a criança no caminho que deve andar, é ensinar o caminho da igreja, arrastá-lo para ali e maltratá-lo na igreja. Quando cresce, ele vai dizer, eu não quero participar dessa igreja que me maltratou desde a infância. Eu não podia correr. Eu tinha que ficar ouvindo uma mensagem para adultos, como um caboclo semi-analfabeto ouvindo um sermão em inglês. Não entendia nada. O tédio me pegava, mas os meus pais me obrigavam a ficar ali. Isso não é aprovação, isso é maltrato. Isso é maltrato. E quando a Loide diz da empresa, eu recentemente tenho buscado trabalhar com os meus colaboradores, quando erram, quando negligenciam, não a chegar e mostrar o seu erro, a sua negligência. Eu começo a elogiar o trabalho que ele vem fazendo. Eu começo a aprovar o trabalho que ele vem fazendo. E mostrando para ele que no decorrer desse trabalho que ele vem fazendo, alguma coisa deixou de ser feita. E que pode ser feita. Mas eu tenho aprendido. E tenho melhorado, porque é um dia que eu não passo aborrecido. É alguém que eu não aborreci. Estou livrando de uma acusação de assédio moral. Então eu preferi fazer isso. Ei, seu trabalho tem sido maravilhoso aqui, tem sido bom. Então você tem feito dessa forma, e dessa. Bem, aqui faltou fazer isso. Na próxima, vamos continuar fazendo. E ele vai se sentindo participante, contribuinte, participante daquela empresa. Uhum. Isso tem me rendido melhores relacionamentos. Uhum. Sim. Bispo, eu já trabalhei com muitos adolescentes, né? Liderança de jovens e adolescentes, né? E é uma área onde a gente precisa dar muita atenção, né, a jovens e adolescentes. E já trabalhei com adolescentes que fizeram atalho em suas vidas, né, e engravidaram, a paternidade antes da hora, né, a maternidade antes do momento, uma pressa em as coisas acontecer, e de repente estava ali aquele casal, aquelas crianças, aqueles adolescentes, para assumir um filho que não estava sendo aprovado pelas famílias, pelos avós, e o que fazer? E isso não era só apenas um problema dentro de uma família, mas também dentro das igrejas. O que fazer com um adolescente que está dentro da igreja, mas não está sendo assistido a tal ponto que ele entenda alguns princípios da palavra, algumas coisas que ali vão arrebentar com a vida deles, né? Vão talvez tirar de um futuro belíssimo, de um futuro maravilhoso e deixar estacionados. Então, jogar fora esses adolescentes? Não. A palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar, tratar. Assim como o anjo apareceu para José e disse, te acalma, vamos trabalhar na tua vida, porque ele não acreditou
aquilo que estava acontecendo com Maria. Aí ele disse, não, agora vamos cuidar de você. Você precisa entender que esse menino é o propósito do Espírito Santo de Deus. Né? Então, o que fazer com adolescentes e com jovens que agora vão pelo caminho da paternidade, da maternidade, através de um atalho? Eu costumo dizer, vamos cuidar, vamos tratar, vamos restaurar, vamos perdoar e ensinar agora como caminhar. Nós não podemos jogar fora. Sim. Você sabe que o texto de Efésios, capítulo 6, e o texto de Colossenses 2, Paulo repete o mesmo assunto. Então, tamanha é a importância desse assunto, ele repete. O texto é, assim, muito semelhante. No texto de Colossenses, Paulo diz assim, pais, cuidado ao lidar com seus filhos, né? Respeitem-nos, para que o espírito deles não seja esmagado, não é? Não esmaguem o espírito deles. No domingo passado à noite, e esse vídeo já está no YouTube, eu falei sobre respeito. E a palavra respeito, ela nasce no latim, né? Ela é uma palavra em latim. E respeito em latim é um segundo olhar, é dar um segundo olhar, é olhar mais cuidadosamente. É aquilo que é importante e necessita de ser olhado mais uma vez. A gente vive numa sociedade de resultados, não é? A gente está atrás de resultado. E eu fico pensando, quando um pai, não é? Quando os pais investem na educação dos filhos e fica de olho no resultado da aprovação dele na escola, e ele não consegue obter êxito, embora tenha se dedicado bastante, ele não obteve êxito, não foi preguiça, não foi relaxamento, ele se dedicou, mas travou na hora da prova. Que aquela criança chega em casa e o pai não empresta a ela um segundo olhar, só olha para o resultado. E aí a criança tem o seu espírito esmagado pela fúria dos pais que fizeram um investimento e não dedicaram a ela um segundo olhar. Qual o segundo olhar? Aquele olhar que ela se dedicou, que ela foi estudar até tarde da noite, que ela se aplicou. E por que ela travou? Qual foi o elemento que fez ela travar? Então, quando os pais não emprestam um segundo olhar para os filhos, ele pode causar verdadeiro abuso, desrespeito, porque se respeitar é entregar um segundo olhar, é um olhar mais minucioso, é um olhar mais atento, eu preciso observar a subjetividade das pessoas que andam comigo. Então, respeitar é devotar um segundo olhar, seja para o filho, para a esposa, para o marido. Acho que foi domingo passado que a gente citou o caso do Batman, que a mulher se arruma toda, se enfeita toda. Foi. Né? Ele diz, ô Batman, você por aqui. Sabe, ele não emprestou o segundo olhar, ele não olhou para a aplicação da moça, né? O enfeite dela, o cuidado em se preparar. Imagina a alma dessa mulher que foi esmagada pela displicência, pela falta de olhar do seu marido. Né? De importância, de importância, sim. O nosso olhar, ele precisa ser olhar de importância e de qualidade. Apresentar o nosso segundo olhar. Então, por isso, esse segundo olhar gera importância, gera aprovação na caminhada. Né? Quando Jesus foi anunciado o seu nascimento, a Maria já o tratou com cuidado. Quando ele é apresentado ao público, Deus o aprova publicamente a todos. Né? Mas, encerrando a minha participação nesse bloco, lembrando que a ciência médica descobre que se uma criança não é aprovada na sua gestação, ele tende a ser um desequilibrado. Pode ser lesionado para o resto da vida, João. Aquilo que acontece nas impressões intrauterinas afeta terminantemente no psiquismo dessa criança. Há pessoas que já vão nascer
lesionadas, feridas e marcadas desde o útero. Então, é importante a gente compreender isso, João, e foi bom você lembrar, que o útero é o primeiro lugar de impressões da vida de uma pessoa, né? E a gente tem que ter muito cuidado com nossos bebês. Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Hoje, dia 24 de julho de 2022. Programa que está entrando para os anais da história. Vai ficar registrado lá no YouTube. Se você nos ouve pela rádio e deseja assistir o programa novamente, é só você acessar o canal Igreja da Colheita e você vai localizar o programa de hoje. Vai ser logo no início do domingo, aí pelas 9 da manhã, se Deus assim permitir. Esse programa vai estar lá no YouTube para você acompanhar, tá legal? Então você não precisa perder nada. Se perder um detalhe, quer retomar, tá gravado lá, tudo bem? Gente, nós estamos avançando aqui para o capítulo 4. Esses últimos 4 versículos, né, foram assim, consumiram o nosso tempo todo do primeiro bloco, né? Mas espero que tenha sido útil para você a nossa reflexão sobre o assunto. A gente está procurando sempre adequar a uma realidade contemporânea, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está experienciando ao longo da caminhada da gente, né? Agora nós vamos entrar no pós-batismo, né? Eu acho que todo batismo tem no capítulo seguinte um deserto para ser percorrido. Estamos sendo sempre batizados em alguma coisa, né? Em uma nova dimensão. Acho que era John Wesley, se eu não me engano, o Charles Wesley, que dizia que nós somos dotados de vários batismos, né? Somos batizados em novas dimensões, sempre que nos movemos, né? Então, a cada batismo segue um deserto para ser enfrentado, para ratificar tudo aquilo que aconteceu lá no batismo, né? Então, a gente vai entrar agora nessa trajetória do deserto, mas vamos entrar com uma informação. Jesus acabara de ser aprovado pelo seu Pai publicamente. Os que ali estavam ouviram a voz de aprovação. E que declaração de amor e de confiança que o Pai emite para o Filho, dando a ele publicamente o seu selo de aprovação. Ele vai entrar com essas palavras ardendo no seu coração. Ele vai andar por caminhos extremamente difíceis, que é os 40 dias de imersão nesse deserto, mas o que vai acompanhá-lo é essa palavra que não só seu ouvido ouviu, mas seu coração ouviu e capturou. E isso vai fazer toda a diferença, vai ser a bússola de aferimento do seu propósito quando ele passar pelas dificuldades que ele vai passar pelo deserto afora, ok? Então, vamos seguir a leitura do capítulo 4 para a gente ter uma ideia mais assertiva disso, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Só um instantinho. Vamos parar já aqui. Presta atenção na leitura que nós fizemos. Quem leva Jesus para o deserto para ser tentado não é o diabo. Ou seja, Deus estará no controle até dos nossos caminhos pelo deserto. Quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito Santo, não se esqueça disso. Gente, nós que temos uma vida cheia do Espírito Santo, não é o diabo que controla nossos resultados, não é o diabo que controla a nossa vida, nem é ele quem prepara as circunstâncias. É Deus que prepara esse ambiente para ser testado aquilo que há de verdade dentro de nós. Na verdade, deserto não mata ninguém. Deserto é um lugar de testação, né? É um lugar de experimento, é um lugar de crescimento, é um lugar de enfrentamento, é um lugar de se ter vitória.
É um lugar de se manifestar toda a graça divina nos momentos de deserto. Eu ouço, às vezes, os crentes dizer, estou passando por um deserto com aquela cara surumbática, né? Como se o diabo tivesse levado para lá. Né? Já tinha sido esmagado, né? Já tinha virado pão. Mas é o Espírito Santo quem conduz Jesus para o deserto. Desculpe a minha observação aqui, mas vamos lá. Eu quero aproveitar essa parada para dizer que, quando você disse que foi o Espírito que levou, nós humanos temos a tendência de, quando a coisa é agradável e aprovada por nós dizermos que foi Deus quem nos guiou para ali. Sim. Mas quando temos um deserto a enfrentar, a tendência é dizer que o diabo nos levou ou nos pôs uma armadilha, não é isso mesmo? É assim, João, isso é uma teologia mofada. Mas ela ainda permeia, apesar de mofada, mas ainda permeia no meio dos cristãos, dos menos esclarecidos. Em pena, mas é verdade. Quando nós somos levados a algo importante que nós aprovamos e que nos é satisfatório, nós dizemos, Deus me trouxe aqui. E aí, quando nos encontramos com algumas dificuldades, tipo deserto, nós dizemos, o diabo armou isso para mim. É isso mesmo. Se é de Deus, vai dar tudo certo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Paulo foi preso várias vezes e era Deus guiando o caminho dele. Ou seja, na perspectiva de Paulo, estava dando certo, porque era aquela caminhada e ele tinha certeza disso, porque Paulo era guiado pelo Espírito. Mas na perspectiva humana, não deu certo. Agora imaginemos, Paulo vai lá para dentro da cadeia de Filipos. Não deu certo, Paulo. Ei, talvez Silas tivesse dito para Paulo, Lucas que estava com ele, dizendo, Paulo, não deu certo, não devia ter expulsado aquele demônio daquela menina. Mexer com o vespeiro, olha onde é que nós estamos. E Paulo entendendo. Deu foi tudo certo. E Paulo entendendo, deu foi tudo certo, espera mais um pouco. Vamos cantar aqui. Cantar aqueles hinos que a gente aprendeu. Aqueles salmos gostosos de Davi. Vamos cantar. E aí você vai ver o que vai acontecer. De repente, um turbilhão de coisas acontece por lá, presos que estavam sentenciados à morte, vieram para ali para ouvir. E a morte, a execução não deixou de acontecer. Todavia, eles já estavam livres do peso da consciência ou do pecado. João, há muitos ruídos internos, Lloyd, dentro de nós, que nos impedem, às vezes, de ouvir com clareza a voz de Deus. Né? Eu vou só dar um salto aqui. E vou ali para o capítulo 5, só um instantinho, para frisar aqui o versículo 8. Jesus diz assim, abençoados são vocês que puseram em ordem o mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. É disso que se trata. Se a gente tiver com o coração pacificado, a gente pode ver Deus lá no meio do deserto. O deserto é isso, o silêncio, né? Jesus precisava desse deserto, desse silêncio, dessa calma, né, do lado de fora, para ele se concentrar no lado de dentro. Exato. Né? Então ele estava bem arrumado pelo lado de dentro, podia ver Deus do lado de fora. Agora, se eu não estou bem pelo lado de dentro, João, eu vou ver diabo em tudo. Me contrariou é diabo. Né? Aquilo que a gente não entende, a gente tende a diabolizar, né? A satanizar o que a gente não está entendendo. Porque é muito ruído, muito barulho interno, mas se a gente estiver com a mente e o coração da gente bem armado, a gente vai ver Deus em tudo, até como Paulo. Na prisão ele vê Deus, nos açoites ele vê Deus. Né? Não era um masoquista, mas ele via o mover de Deus, empurrando a sua vida para o futuro, né? É uma vida de deslocamento. Quem crê em Deus vive numa vida de deslocamento, está sempre se movendo, né? Paulo vai atravessar para Roma, talvez esperando que o vento soprasse no Mediterrâneo e ele chegasse em Roma em 3 dias. Mas a tempestade que causou toda aquela celeuma, para Paulo não teve nenhum problema. Foi simplesmente caminhar a cada etapa, porque ele estava guiado pelo Espírito. E em cada etapa que ele ia passando, as coisas iam acontecendo. Ia curando enfermos, ia fundando igrejas, entendeu? Dando testemunho. Quantos presos daquele, depois de estarem na prisão lá em Roma, pensaram, poxa, aquilo que aquele camarada disse, que aquele Paulo disse, é diferente mesmo. Eu estou na prisão, mas estou sentindo uma paz interior. Isso é muito, muito, muito gostoso, né? Mas só fechando aqui a minha participação,
nessa conversa é que muitas vezes nós projetamos o negócio. Nós mesmos projetamos o negócio. E fomos enganados. E dizemos que o diabo se meteu no meio e estragou tudo. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. Sim. Basta se conduzir com prudência. Veja que o diabo tentou nos pontos vulneráveis. Nós vamos ver adiante. Mas a prudência dada pelo Espírito Santo fez com que ele ultrapassasse tudo. O diabo botou o caudal entre os membros inferiores e desceu de lá e foi embora. Né? Vamos lá, desculpe te interromper, Lloyd, na leitura aí. Pastor João, era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo, né? Ele é o grande testador. Olha, né? aí, ele faz isso sempre, né? Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Ah, safado. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Cara, vamos dar uma paradinha aqui nessa primeira pergunta e nessa primeira resposta, né? A provocação. Caminhar pelos nossos desertos, baseando-nos nas nossas necessidades, podemos fazer do deserto a nossa morada eterna. A gente precisa estar atento para a gente não eternizar esses infernos na vida da gente. Deserto tem dia de começar e dia de terminar, tem temporalidade, tem prazo de validade. Mas a gente pode perpetuar um deserto dentro de nós se nós dermos respostas erradas para os estímulos recebidos no meio desse deserto. A resposta de Jesus é um dos maiores calabocas que eu já ouvi na minha vida. Ele diz: um homem não vive só de pão. Isso não quer dizer que o homem não viva de pão, mas ele não vive só de pão. Ele vive pela palavra que procede da boca de Deus. Então, há uma palavra que é verdadeiro alimento para o percurso do nosso deserto. Mais que pão, mais que água, há uma palavra, porque nós nos alimentamos de palavras. E a ausência de palavras podem nos matar. Há pessoas que já morreram por ausência de palavras na vida delas, e tudo que elas estão esperando agora é chegarem aos 100 anos para serem sepultadas. Pessoas que estão morrendo, João, aos 25 anos. Pessoas, Lloyd, que aos 30 anos já estão mortas por causa de ausência de palavras que as alimente. É mesmo. Jesus está dizendo que um homem não vive só de pão, mas vive da palavra que procede da boca de Deus. Falávamos ainda há pouquinho atrás, nós estamos cheios de palavras divinas, lotados de palavras divinas. Verdadeiros oráculos estão dentro de nós, que pronunciadas podem mudar significativamente o percurso no deserto da vida das pessoas que andam conosco. Oh, que bênção. Liberar essas palavras é alimentá-las pelo percurso do deserto. Soltar essas palavras divinas fazem com que a alma esteja alimentada de tal maneira que elas conseguem se manter vivas, não só sobrevivendo, mas vivendo no deserto. Sabe, sobreviver, que é aquela tentativa cansativa, exaustiva que a gente tem para manter a existência. Viver é diferente. Viver tem relação não só com a existência, mas com a liberação da própria vida. Quando Jesus dá essa resposta, esse cala-boca para aquela criatura inominável que está ali no deserto, que um homem não vive só de pão, Jesus podia transformar pedra em pães? Quem sabe? Talvez sim. Sem dúvida. É possível que sim. Mas ele não faz porque ele está sendo sustentado não por suas necessidades,
ele está sendo sustentado pela palavra que procedeu da boca de Deus. Ouvida na beira do Jordão, né? Ouvida na beira do Jordão. Jesus estava preparado, né? Ora, jejuando 40 dias e 40 noites. Olha aí, pastor João, o preparo. Né? Jesus se preparando, se separando. Muitas pessoas pensam que jejuar, o jejum é para Deus, o jejum é para mim, para a minha vida. Né? Jesus é para eu, o jejum é para eu me separar e dizer, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Isso aqui basta. Sim. Eu vou me separar, vou jejuar de Netflix, jejuar muitas vezes de um costume que está me matando a minha espiritualidade com Deus, a minha vida com Deus. Eu preciso dar um basta nisso, em uma relação de abuso. Jejuar de Instagram, jejuar de WhatsApp. Eu tiro alguns dias da minha semana para eu jejuar do celular. Eu jejuo do celular. Então, muitas pessoas pensam que o jejum é para Deus, o jejum é uma coisa, a coisa espiritual, mas é no mundo real aqui. A gente tem que viver, é aqui a nossa realidade. E não é uma greve de fome, né? Não é greve de fome. Jejum não é greve de fome. Agora Deus está obrigado a fazer o que eu quero porque eu estou aqui em greve de fome. Né? Aí as pessoas, eu estou jejuando, estou sem comer. Então não adianta mais nem dizer que está jejuando. Né? Se você diz, hoje eu estou tirando o dia para ficar em jejum. Pronto, já quebrou. Sim. Quebrou, você já recebeu ali o que era seu. O primeiro ataque vai direto às necessidades que Jesus tinha. Né? Isso mesmo. Ele vai tentar desestabilizá-lo. Se tu és filho de Deus, como se tu és filho de Deus? Acabei de ouvir dele mesmo que eu sou. Como é que se tu és, né? Estava cheio, né? Aí ele vai e ataca o seu primeiro ataque, ele vai atacar a necessidade que Jesus tinha, que era de se alimentar. É isso que ele faz. Ele olha a nossa fragilidade. Ele viu Jesus ali no deserto, 40 dias, 40 noites. Está com fome. Eu vou na necessidade dele. Qual a necessidade dele? Que ele quer comer, está com fome. Olha como ele está. Não dorme, está abatido, está aparentemente fraco, está talvez só os ossos, não é? Então, assim que o inimigo faz, ele olha para a nossa aparência, olha para a nossa vulnerabilidade, para a nossa carência, e é lá que ele vai nos atingir. Sim. É lá que ele vai querer jogar seus dardos inflamados. E aí a gente vem, se a gente estiver forte naquilo. E a palavra diz, olha, quando eu estou fraco, né? Aí que em Cristo eu estou forte. Sim. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhezinho muito pequeno, porque isso me permeou a cabeça por tanto tempo. A qualquer instante que Jesus era questionado, ele citava as Escrituras. E eu aprendi que esse conhecimento veio do céu. Eu já estou vendo aqui que quando Jesus foi questionado pelo diabo, ele cita as Escrituras, né? Cita Deuteronômio. Não é porque elas foram escritas no céu, é porque ele leu aqui na terra. Jesus assistiu ou foi sinagoga por muito tempo, ele aprendeu na sinagoga todo o costume judaico. Sim, ele era considerado o rabino, né? Todo filho de judeu... Todo filho de judeu tem por obrigação passar pela escola, o rabinato. Então, o que Jesus estava citando aqui não eram escrituras que vieram do céu, que ele aprendeu lá na eternidade com Deus. Ele se preparou para isso aqui na terra. Ele leu as escrituras, ele passou pela escola dos rabinos. Ele era a própria escritura, Ele era a própria escritura, mas mesmo assim elas não entraram nele por sê-la. Elas estavam ali presentes porque ele leu. Essa semana eu recebi lá em casa, no comércio, um cidadão, um crente daquele canela de fogo que já chega saltando e dando glória, e eu fui tratar alguma coisa a respeito texto bíblico para consubstanciar o que a gente estava conversando. Entendi que ele era um apagado, aériozinho nas Escrituras. Cheio de fogo, canela de fogo mesmo, daquele que já entra pulando e dando glória. De repente, não soube entender ou não consegui entender aquilo que eu estava dizendo. Então, o que eu parei aqui para dizer? Que a leitura das Escrituras, da Palavra de Deus, deve ser uma constante na nossa vida. Devemos estar cheio, porque o Espírito Santo não vai nos ensinar, ele vai nos guiar e fazer lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho ensinado. E aqui ele fez Jesus lembrar as Escrituras que ele tinha aprendido. Por isso a nossa intimidade com as Escrituras deve ser constante, né? E profunda. Profunda, claro. Prossigamos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse conhecimento vem
muito, muito, muito através das Escrituras. É, verdade, cara. Vamos caminhar agora para a segunda prova aí, Lloyd. Vamos lá. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou, já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Olha aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez. Cada macaco no seu galho, né? Aqui a palavra, né? Oh, meu Deus. Exatamente. Cara, é assim, estar cheio da palavra muda tudo. Não é estar cheio de versículos bíblicos, mas estar cheio da palavra, do espírito dessa escritura, muda tudo o curso da nossa caminhada. Jesus não contra-ataca senão por meio da força dessa palavra. Uhum. Ele usa a palavra para neutralizar o ataque que está sendo feito para desequilibrar a sua trajetória. Ele podia saltar do pináculo do templo? Sim, podia. Podia dar um salto mortal, um salto imortal, e seria amparado. Mas era disso que se tratava. Estava no plano de Deus fazer isso? Estava no plano, exatamente. Para impressionar o diabo? João, exatamente. Não estava. Estava manter-se nele. Gente, o texto de João, capítulo 15, eu tenho apelidado esse capítulo de permanecer. O texto trata o tempo inteiro de João, capítulo 15, de qual é a nossa missão, qual é a nossa função, qual é o nosso desempenho na vida. É permanecer nele. Não é buscar essa pirotecnia, é permanecer nele. Às vezes a gente acha que a gente deve fazer um monte de coisa para justificar a nossa posição em Cristo. João registra a fala de Jesus dizendo: permaneçam em mim. Eu vou permanecer em vocês, só permaneçam em mim. Não precisam participar de aventuras, de loucuras. É só permanecer em mim, permaneçam em mim. E o único esforço que a gente tem que fazer, João, é permanecer nele. A gente acha que é no cumprimento das regras que nós agradamos a Deus, que nós temos a presença de Deus em nós, e não é nada disso. Jesus diz: permaneçam em mim, é só isso que vocês têm que fazer. Quem permanece nele cumpre tudo enquanto é regra, não quebra regra. Não precisa cumprir regra para se aproximar dele. Uhum. Mas estando nele, as regras são necessárias, são estabelecidas e cumpridas. Uhum. Sem que haja necessidade de sair quebrando regras para dizer que eu estou cheio dele. Sim. Permanecer vem da palavra nascer, não é? Nascer. Uhum. Permanecer é nascer sempre, é nascer toda hora, é nascer constantemente. Permanecer em Cristo é nascer em Cristo todo dia, toda hora, em todo o movimento da minha vida. Se eu permaneço nele, se eu continuo nascendo nele todo dia, é isso que é preciso para que ele esteja em mim, eu nascendo nele todo dia. E é isso que ele diz para o diabo aqui. Eu não tenho que saltar do templo, eu não tenho que fazer essas pirotecnias culticas ou não culticas. Eu só tenho que reconhecer Deus na minha trajetória. Eu não vou testar Deus. Se você é homem de Deus, cura aquele cego ali. Se você é homem de Deus, faz aquele aleijado andar. Não é isso que revela o que somos ou deixamos de ser em Deus. Mas está permanecendo nele, nascendo nele todo dia. Não vamos procurar testar Deus o tempo inteiro. Isso não é uma prática saudável, não é uma atividade que glorifica a Deus. Não testar o Senhor, seu Deus, é uma recomendação das Escrituras para que a gente viva com um pouco mais de leveza, né, João? Tentando fazer coisas para provar. Ninguém tem que provar nada para ninguém.
O meu exemplo é Cristo. Ele nunca provou para ninguém, quando tu és o filho de Deus, se tu és, faça isso. Ele nunca provou para ninguém. Vocês é que estão dizendo, né? Eu disse, lá até na hora da crucificação. Você disse? Não. Assuma. É isso aí. Eu simplesmente sou o que eu sou. João, a nossa tentativa no Evangelho não é convencer ninguém de nada. Acho que nós, pregadores, precisamos ter essa consciência, que quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo. Quanto a nós, somos só expositores da verdade, não somos aqueles que convencem o povo de qualquer coisa, porque é a verdade que convence, não o nosso argumento, né? A gente vai ali tomar um cafezinho, gente, e volta já já. Olá, gente, esse é o terceiro bloco da nossa programação. Nós estamos estudando o livro de Mateus, estamos no capítulo 4 e vamos para o versículo 8, a terceira prova que Jesus vai passar ali no deserto e a terceira e última prova do que é proposto pelo Espírito Santo, levando Jesus ali para o deserto para ser testado, né? Usando o diabo como seu grande testador, para que fique claro e evidente de que aquilo que Deus havia falado lá no deserto da Judéia sobre Jesus era de fato verdade absoluta. Ele era o Filho de Deus e ele era o Filho do grande amor de Deus, não é? Então, cedido para nos salvar. Nós vamos agora passar a leitura desse texto, versículo 8. Vamos lá, dona Loide? Vamos lá. Para a terceira prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra e com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos, cercaram Jesus e cuidaram dele. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda essa, né? Primeiro, o diabo começa com um argumento mentiroso, dizendo que tudo isso é meu. Ele não é dono de coisa nenhuma. Senhor dos mares é Jesus. Dono das estrelas é Ele. Ele não é dono de coisa nenhuma. E esse argumento mentiroso para mover em Jesus esse ambiente interior de cobiça, de fama, de vaidade, porque talvez seja o pior ambiente do coração de um homem, seja essa vaidade, o orgulho, o desejo de poder. E ele vai exatamente ali, nessa terceira proposta dele, despertar em Jesus o interesse pela fama. Talvez tenha a ver com aquela questão do segundo Adão. Porque o que se depreende lendo Gênesis é que o que motivou Eva a comer a fruta foi a vaidade. A ambição e a vaidade. E viu Eva que aquilo era bom. Então parece que o diabo não esqueceu disso e entendeu que já tinha logrado êxito lá no Éden, com a questão da vaidade, e volta a tentar Jesus com a mesma artimanha que ele tentou lá. Só que lá ela encontrou um homem comum, aqui encontrou um Cristo cheio do Espírito Santo. Sim, verdade. Cheio do Espírito Santo, isso verdade, mesmo. Verdade. Um homem cheio do Espírito Santo, é isso que temos que ser, né? Mulheres e homens cheios do Espírito Santo para vencer as tentações, né, bispo? Se a gente entende, Loide, que Deus é soberano, se a gente compreende a soberania de Deus, a gente perde essa compulsão pelo poder. Porque todo poder é dele e emana dele. Toda a autoridade sobre a terra emana de Deus. A gente precisa estar sossegado, com o coração da gente sossegado e não perder a nossa adoração de vista.
Jesus diz o seguinte, que só existem 2 senhores na terra. 2 senhores. E olha o que Jesus está dizendo. Esses 2 senhores são Deus e Mamon. Não é nem o diabo, é Deus e Mamon. Quem é Mamon? Mamon é a representação, é uma figura alegórica, mas que ela exerce o papel de divindade na vida de alguns, cujo interesse é o poder sobre o mundo, o poder sobre as coisas. Digamos que não é o Deus do dinheiro, é o Deus que move o coração dos homens na direção das coisas materiais. É aquele que rouba a essência da espiritualidade. Então, se Jesus diz que só existem 2 senhores, 2 donos, 2 amos, que é Deus e Mamon, estejamos atentos, porque pode ser que não seja Satanás, mas seja o desejo de poder que nos roube a centralidade de Cristo na vida da gente. Quanta gente, em nome de Deus, tem perdido completamente a essência da pureza na sua vida, porque é seduzido pelo desejo de poder. Acho que isso é mais grave do que o próprio dinheiro, entende? A sede de poder, ela é mais grave do que a sede por ter dinheiro. Eu conheço pessoalmente algumas figuras que elas não precisam de dinheiro, nunca precisaram de dinheiro porque são ricas, mas o desejo de poder nelas é tão grande que elas não conseguem viver sossegadas, elas têm que viver como se fossem donas do mundo. E aí a sedução, ela é absoluta. Se eu consigo colocar Deus, não é, ou conceber Deus, acima de tudo e acima de todos, eu não quero esta glória que é dele para mim, eu não quero poder sobre o mundo, eu só quero poder ser. Diz um escritor inglês que só os tolos querem o poder, os sábios só querem poder. Então, assim, se eu posso, está tudo bem, eu não quero o poder. O poder, ele é manipulador, o poder é controlador, o poder é colonizador, é imperialista. E nessa era que estamos vivendo, a sede de poder, ela revela um vazio enorme do ser. Quando o ser está esvaziado, quando o ser está enfraquecido, só nos resta o poder para equilibrar esse vazio do ser. E aí, ao invés de equilibrar, eu me desequilibro ainda mais. João, quantas pessoas nós conhecemos que estão fazendo um ridículo papelzinho de Deus na vida da comunidade? Estão querendo ser Deus na vida das suas comunidades, do seu país, do seu estado, da sua cidade, do seu município, do seu bairro, da sua rua. Pessoas que querem deter o poder, elas querem ser reconhecidas. Quanto a nós, adoradores, queremos que Deus seja reconhecido e nós, meros instrumentos dessa capacidade divina para dispersar vida e possibilidade para os outros. Não é? Daí nós vamos para o Salmo 115. Senhor, que o teu nome seja glorificado e não nosso. Não nosso. Que seja a glória para o teu nome e não a nós. Uhum. Isso acontecendo, a gente já tem tudo. Sim. Aí Salomão vai lá e diz assim: atribui ao Senhor os teus feitos e todos os teus planos serão estabelecidos. Uhum. Ou seja, não traz a glória para ti. Deixa que Deus assuma a glória daquilo que Ele fez na tua vida. Uhum. E o que tu pensas ou os teus planos terão consecução vitoriosa. Sim. Virtuosas. Então, dar a glória ao homem, e veja o que o diabo mostrou para Jesus. Não foi dinheiro. Uhum. Corroboro muito bem o que você disse. Sim. O diabo não mostrou riqueza nenhuma para Jesus. Uhum. Mostrou poder. Poder, exatamente. E glória. Uhum. Fama. Ele não mostrou dinheiro, não mostrou riqueza. Mostrou poder. Então tu serás o anticristo que vai reinar sobre uma porção de coisas. Não, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E eu vim para reinar no coração e na vida dos homens, e não nas coisas comuns da terra. Né? Uhum.
Olha, 3 áreas de vulnerabilidade humana, né? 3 áreas. A necessidade, que é terrível na vida das pessoas, né? Elas vivem pelas necessidades que elas têm. A outra, a insegurança, tentando desestabilizar Jesus na segurança dele, né? A ausência de confiança. Não sei. E agora, o poder, que é a grande vulnerabilidade dos seres humanos. O poder, a busca do poder. O que eu acho muito interessante é assim, nesse mesmo deserto estão todas as provas e também estará ali na presença daquele deserto a provisão divina. E uma das coisas difíceis que tem na vida é atravessar os vazios da gente. A gente tem dificuldade de atravessar os vazios, não é? De atravessar os desertos da gente. Aqueles momentos de solidão, momentos de necessidade. Sempre loucuras são feitas por causa da necessidade, não é? Mas quando a gente é capaz de atravessar o deserto da gente, quando a gente é capaz de atravessar os vazios da gente, e é possível a gente atravessar os vazios, no mesmo ambiente onde estava sendo testado Jesus, também estava a grande provisão divina. Eu fico imaginando o portal que se abre ao passar por essa terceira etapa do teste. Quando o portal se abre e aparecem os anjos estavam ali. Anjos, exatamente. Os anjos estavam ali, prontos para servi-lo de todas as formas. Imagina o banquete, o que aconteceu ali, o cuidado que eles tiveram com Jesus, não é? E era no mesmo ambiente, no mesmo deserto. Atravesse seus desertos com dignidade e você vai ver a provisão divina acontecer na sua vida. Sabe? É assim, aprenda a atravessar os seus desertos. Eles existem de verdade. Não tem um ser humano nessa terra que não tenha vazios para serem percorridos, desertos para serem enfrentados. Mas o grande mistério disso é que no mesmo deserto que eu tenho que atravessar, estará a provisão divina. Eu só preciso suportar as tentações. Eu só preciso usar a força dessa palavra que está presa no meu coração, que precisa ser liberada para a minha vida, para gozar do capítulo seguinte. O portal vai se abrir. Há pessoas que estão nos ouvindo hoje, que podem estar vivendo grandes aflições por estarem percorrendo seus vazios, suas dificuldades, seus desertos, estão perdendo a esperança, estão perdendo a fé, estão sendo seduzidas de alguma forma, com uma vontade enorme de chutar o pau da barraca, mas eu quero cooperar com Deus essa manhã e dizer a você, aguenta firme, porque o portal vai se abrir. Amém. E quando esse portal se abrir, você vai ver a provisão divina entrando glória. Na sua vida. Isso é dos mesmo. Perseverantes a grande vitória. Oh, aquele que perseverar até o fim receberá essa coroa de glória. É perseverança, é estar ali, é ser severo contigo mesmo, né? É ser severo, é dizer, não, eu não vou ceder, não, é dizer não para você, é renunciando, é dizendo não, eu posso, mas eu não quero, não é? Eu desejo, mas eu não quero, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e já já o portal se abre, são 40 dias, olha, o mesmo deserto que foi percorrido pelos judeus, que deveria ser de 40 dias, que durou 40 anos, foi um deserto interrompido por muitas seduções, por muitas interferências. Eles podiam ter levado 40 dias para atravessar aquele deserto, levaram 40 anos. Que o seu deserto não leve 40 anos, que o seu deserto leve aí seus 40 dias, suas 40 horas, mas que ao fim desse deserto, ao fim desse percurso, o portal se abra e Deus venha com a sua providência. Oh, glória. Eu quero aproveitar um gancho aqui quando você disse, eu posso, mas não quero. Isso é de coração livre, porque os corações religiosos e cumpridores de regra dizem, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas sou proibido. Eu até queria ir naquela festa, mas eu sou proibido, eu não posso, porque eu sou crente. Eu estou com vontade de te matar.
Mas eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu te amo porque Jesus quer que eu te ame. Tem uma canção antiga que eu não gostava de cantar, que ela diz assim: amo você porque meu Cristo quer. Se ele não quisesse, então eu te odiaria, né? Eu te detestaria. Não, eu não amo você só porque meu Cristo quer. É porque o sagrado que habita em mim naturalmente amará o sagrado que habita em você, não é? Então, é essa coisa que a gente precisa entender, né, João? Essa questão, eu vou bater de novo, essa questão, eu quero, mas não posso. Uhum. Um dia desse, meu filho, viajando, me manda um texto, um zap, me perguntando: pai, se a Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Alguém me faz um mal, eu tenho uma boa relação com Deus, alguém me faz um mal. E o meu desejo do meu coração é matá-lo. Como é que fica essa história? Uhum. Como fica essa história? Se a Bíblia diz que Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu parei, pensei, depois respostei. Aqueles que se agradam do Senhor não têm desejo de matar. Perfeito, João. Aqueles que têm uma relação com Deus não têm o desejo de matar ninguém, nem de fazer mal a ninguém. Porque é preenchido, esse sentimento é suplantado pela glória de Deus que há dentro de nós. Perfeito. Ela nos ajuda a mudar. Então está na questão de quero, mas não posso. Eu posso, mas não quero. Eu posso fazer, mas eu não quero, porque dentro de mim há alguma coisa muito maior do que aquilo que estão me oferecendo. João, saber que o que eu desejo não é o que eu quero pode mudar a minha vida. Porque nosso desejo, o desejo humano, é um desejo muito metonímico, né? É um desejo que está sempre mudando, se transportando e se transportando, se transportando. Há coisas que nós desejamos, mas nós não queremos, porque querer esse desejo será igual a arruinar a nossa vida. Então, eu não quero sempre o que eu desejo. Há desejos que eu quero, mas há desejos que eu não quero. Há desejos que eu não tenho como alcançá-los. Há desejos que eu não consigo realizá-los. Eu preciso entender isso. E logo o desejo passa. Porque nós não temos desejo de objeto exatamente. Esse desejo objetal é desejo metonímico, é desejo que passa. Tirou o olho, acabou, igual criança. Tem o desejo de ter aquela boneca. Você tira o olho e apresenta uma outra boneca, ela vai querer a outra boneca. E aí é esse desejo objetal em nós, que é desejo metonímico. Nós temos um desejo que é mais complexo, que é o desejo de desejo. É o desejo de ser desejado pelo desejo do outro. Esse é um desejo que nos perturba. Mas o desejo objetal, se eu não posso comprar aquele carro e eu compro outro, aquilo não vai continuar me perturbando, eu me desloquei. É esse desejo objetal que ele é transmutável, está sempre transmutando. Então, isso não pode nos afligir. Eu desejo aquilo, mas eu posso. Por exemplo, eu desejo um carro que custa 400 mil reais. Eu quero? Não. Eu não quero o que eu desejo. Porque imagina só o IPVA desse carro de 400 mil reais. Vai custar 40 mil reais. Só IPVA. Eu posso pagar os 40 mil reais? Não. Então, é um desejo que eu não quero. Há coisas que eu desejo muito, mas eu não quero. Eu não sou capaz de suportar. Então, esse desejo eu tenho que deslocar ele de mim, eu tenho que arrumar um outro objeto para me deslocar, porque aquilo vai complicar a minha vida, né? Puxa, demos uma volta enorme, saímos até do texto aqui agora, né? Mas maravilhoso, porque existe... Como jejuar determinados desejos, bispo? A gente pode, né? Pode jejuar, e deve, né? Justamente. A abstenção. Isso, né? A abstenção, não greve de fome, abstenção. Jejuns fazem bem para o corpo e fazem bem para a alma, né? É isso aí, reparar os danos que esse desejo pode nos causar na família, no trabalho, né? Sim. A gente repara os danos, faz essa contabilidade, bota na balança, isso aqui
né? Isso aqui é favorável? Isso vai me levar aonde? Uhum, né? Exatamente. E aí a gente vai jejuar esses desejos. É essa mensuração, e é isso que Jesus nos ensina mais lá na frente, quando ele diz que um homem foi edificar uma torre e não parou para calcular se o quanto ele tinha era capaz de terminar aquela torre, para que alguém, ao passar, não fique meneando com a cabeça, dizendo aí, começou e não pôde terminar. Não é? Então, a mensuração, ela faz parte dessa estrutura mental saudável. Se eu não consigo mensurar, se eu vou na direção do meu desejo absurdamente, esqueço de tudo e de todas as consequências que esse desejo pode me causar, ou a realização dele, eu estou enebriado, eu estou embriagado com esse desejo, eu posso ter muitos prejuízos na minha vida, como esse homem que não calculou. Então eu preciso calcular se aquilo que eu desejo vai me fazer bem, se aquilo que eu desejo vai produzir dentro de mim bem-estar e para aqueles que estão ao meu redor. Se não, é melhor renunciar a esse desejo. A renúncia, ela é o maior ato de liberdade que um ser humano pode ter na sua vida. Renunciar é abrir mão de um direito. Renunciar não é se autopunir, não é se agredir. Renunciar não é repressão. Repressão é aquilo que é de fora para dentro. Renúncia é aquele abrir mão de dentro para fora. Se alguém me convida, por exemplo, para incorporar uma chave política, para ser deputado federal ou deputado estadual, ou assumir um secretariado, quem sabe, de um estado ou de uma cidade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou renunciar. Eu vou abrir mão. Direito eu tenho, mas eu vou abrir mão, porque isso não é meu objetivo de vida. Pode ser embriagador para alguns que não têm nem competência para ser. Nem competência para ser. E aí vão na direção desse desejo absurdo e se perdem pelo meio do caminho, cometem verdadeiras atrocidades. Mas abrir mão de um direito é uma ação de dentro para fora, não é de coerção, é de consciência. Isso não me faz mal nenhum. O que me faz mal é roubarem de mim um direito. Mas quando eu renuncio um direito, por que é que quando as relações estão ali meio que atritantes, digamos, o rapaz e a moça que estão namorando, eles estão em atrito, e alguém assume uma decisão e diz, olha, não dá mais. Vai sofrer? Vai. Mas vai sofrer menos do que aquele que não teve coragem de abrir mão. É só a gente constatar nas histórias das pessoas que a gente conhece. Uhum. Quem toma a decisão, quem faz a renúncia, sente menos dor do que aquele que é renunciado. Entende? Uhum. Bom, eu vejo isso todo dia. Pessoas que se sentem em verdadeiras tragédias porque foram negadas. Agora, quando você mesmo nega um direito que você tem, renuncia, melhor dizendo, renuncia a um direito que você tem, dói muito menos do que você ser arrancado daquele lugar, entende? Então, a renúncia repito, a renúncia é o maior ato de liberdade que uma pessoa pode produzir. Eu tenho direito, mas eu abro mão desse direito, porque há coisas mais importantes do que o meu desejo para ser realizado. Jesus Cristo renunciou o direito de estar ao lado do Pai por um objetivo de vir resgatar a humanidade. Isso foi um direito renunciado, porque havia um desejo de resgate da humanidade. Olhando lá de cima e dizendo, Pai, aqueles homens vão morrer, vão para o inferno, o diabo vai tomar conta, que não foi ele quem fez. Então, eu vou descer e vou estar ali. Aí o diabo se apresenta dizendo para ele, te darei tudo isso. Eu não quero, eu quero a cruz, porque o meu objetivo foi resgatar esses homens. Eu não quero tudo isso não, pode ficar para ti. Eu quero a cruz. Porque lá na cruz eu estou resgatando
toda essa humanidade que está aí, que é objeto do coração do meu Pai. É a coisa do valor, né, João? Jesus sabia por que valor ele nasceu. Então, não era uma questão que pudesse ser aferida economicamente que ia tirá-lo do seu plano, porque ele era um homem de valores, não de preços, não é? Aquilo que pode se precificar nem sempre tem valor. Agora, o que tem valor nem sempre ou quase nunca pode ser precificado. Jesus caminha de cabeça erguida, renunciando às coisas que renunciou, porque ele tinha um valor em mente que era maior do que qualquer coisa que naquele momento cabia dentro do coração dele, né? E esse ato de renúncia dele fez com que nós entrássemos numa nova glória, né? Aleluia. Foi no mergulho dessa pobreza na humanidade que ele nos conduziu o direito da... renúncia que se tornou autoridade. Exatamente. Vamos ali, gente, tomar mais um cafezinho e a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos indo para o quarto bloco da nossa programação, o último bloco do nosso programa de hoje, dia 24 de julho. Prazer enorme estar com você, nós percorremos aí boa parte da manhã contigo, obrigado pelo privilégio dessa carona que você dá aí no seu carro, na sua cela, no seu quarto de hotel, na sua casa, no seu táxi, no seu Uber, enfim, aí no consultório médico, aí no seu quarto de hospital, na sua casa, enfim, onde você estiver, nos dando o privilégio dessa companhia muito abençoada. E nós estamos aqui avançando. Jesus vai sair agora do deserto, depois de ter sido saciado pela presença dos anjos, que o confortam de todas as maneiras, oferecem a ele alimento consistente para a caminhada. Ele vai se deslocar, né? Porque ele tem agora uma notícia que vai fazer ele se movimentar. Será o primeiro passo para fora do deserto. Será o início, por assim dizer, do seu ministério, não é? Aprovado? Se você tem um chamado de Deus, prepare-se, você vai ser testado, não tem jeito. Não é? Não tem jeito. Mas a vida depois do teste, não é? A consolidação do teu chamado depois de ter passado por todas as provas. E agora nós vamos entrar numa jornada de muitas aventuras, de muitos ensinos consistentes, de muitas interferências de Jesus na vida e na família das pessoas que cruzam o seu caminho. Será um tempo maravilhoso, o tempo que nós vamos percorrer a partir desse momento, né? Vamos lá, Lógia, a leitura do versículo 12 do capítulo 4, para você que está nos acompanhando. E assim a gente vai em frente. Vamos lá? É isso aí. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, no pé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado: mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes.
Jesus fez aos dois a mesma proposta e eles nem hesitaram. Deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas e era um lugar da reunião e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus e que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana e da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galileia, outros de Jerusalém e da Judeia e outros ainda de além do Jordão. Meu Deus, olha só, o primeiro passo dado nessa jornada do ministério de Jesus, e logo ele começa a produzir os efeitos da sua graça, da presença do Espírito Santo na sua vida, não é? Ser movido pelo Espírito tem essas coisas, né? Acontecem sempre episódios surpreendentes, como o vento que sopra, que a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas ele nos movimenta num movimento seguro, num movimento de mudanças, de estabelecimento. A missão de Jesus nesse momento era estabelecer o reino de Deus e anunciar as coisas concernentes ao reino, né? E o lugar que ele vai percorrer era o lugar das sinagogas, porque lembram que ele veio para os seus. Então, Jesus está cumprindo o caminho das Escrituras. Ele vai para os seus, ele vai objetivamente para as sinagogas. Logo no início da leitura, Lloyd, você leu que Jesus mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para aquela cidade de Cafarnaum, né? Uhum. É que, assim, Nazaré não é a cidade do nascimento dele, mas se fala cidade natal porque ele foi criado em Nazaré, né? Desde muito pequenininho, quando eles voltam do Egito, lembram? O José e a Maria vão para o Egito para fugir da fúria de Herodes. O Jesus Nazareno, né? Nazareno, né? E ele volta para Nazaré, que era um lugar mais seguro para ele estar. E, a partir daí, ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum é palco de muitas interferências de Jesus, narrada por João, por exemplo, né? Aquele episódio na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus diz: quem de mim se alimenta por mim viverá, que causa um escândalo, uma mensagem antropofágica contundente que cria um alvoroço na mente dos judeus que ali estão, é na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus tinha uma casa ali, na região de Cafarnaum. Era a sua residência. Ali ele reuniu seus discípulos, ali ele recebia algumas pessoas, ali ele estava recolhido no lugar da sua moradia, né? Eu creio que ele tem estabelecido um seminário, uma área extensa, para ensinar, para discorrer. Eu creio, né? Sim, um seminário, quando você diz um seminário, assim, é bom a gente contextualizar isso, para não parecer as escolas modernas chamadas de seminários, né? Era um centro de convivência e de compartilhamento das coisas, né? Os alunos não era aquele que levava os seus bloquinhos para estarem fazendo os apontamentos. Faziam suas inscrições. Suas inscrições e tinha lá as teologias sendo comentadas. Jesus estava repartindo de si mesmo, dando partes de si nessa escola da vida, né? Porque boa parte da escola da vida de Jesus estava em movimento. Era um grupo que se movimentava, né? Ele parava nas sinagogas, sim, mas
ele estava... Grandes segredos de Jesus foram ensinados em movimento, em deslocamento. Ao se encontrar com uma mulher lá no Poço de Jacó, um centurião, um Zaqueu, um Bartimeu, uma sogra com febre. Uma árvore que foi amaldiçoada, espigas que foram comidas. Exatamente, A escola de Jesus era muito dinâmica, né? É porque era prática também naquela época, né? Sim. Os rabis andavam com seus discípulos ensinando pelo caminho. Sim. Sim, é verdade. Então, ele vai se deslocar para essa região de Cafarnaum, e você vai observar a partir daqui que grandes coisas interessantes aconteceram a partir de Cafarnaum, uma terra que não era nem cogitada, mas Jesus se desloca para lá e de lá muitas coisas boas vão estar acontecendo, né? Grandes ensinos são registrados dali. A palavra dele sempre é mudem de vida, mudem de vida. Quando a gente fala de arrependimento, eu tenho uma impressão de que a gente tem a palavra arrependimento como aquela compulsão que se tem, regada a choros, pelo remorso que se tem das coisas que nós fizemos. Mas a mensagem de Jesus não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Então, mudem a mente de vocês, né? Arrependimento é metanoia, mudem a cabeça de vocês, não é? Mudem de vida. Porque mudar de vida é mudar de mentalidade. Ninguém muda de vida se não mudar a mentalidade. A mentalidade é o que nos guia pela vida. Se nossa mentalidade não for mudada pela mensagem do reino, nós vamos ser velhas criaturas na tentativa de viver como novas, coisa impossível de acontecer. Nos tornamos miméticos, né? De acordo com o ambiente, nos apresentamos. Sim, exatamente. E que, infelizmente, isso acontece muito hoje. Muito canalhas sair pregando por aí, que são verdadeiros canalhas, e roubando, inclusive, porque levam ofertas vultuosas da igreja em nome de uma bênção que a igreja vai receber. Ontem eu ouvi uma história dessa natureza também. Viajando, alguém me contando a história dessa natureza. Verdadeiros canalhas que se apresentam no púlpito como verdadeiros anjos, e o coração são verdadeiros ursos, larápios. Infelizmente, ainda acontece hoje. Sim, verdade, João. Mudar de vida. Aí a palavra de Deus fala, né, que o remendo novo, né, na roupa velha não vai dar certo. Sim, claro. Né? É mudança total, transformação de mente total. É mudar o tecido todo, né? Mudar o tecido todo. Não adianta querer aproveitar o velho cortando um tecido novo, desperdício, né? Sim. Desperdiçando o tecido novo, colocando no lugar do velho ali, né? Sim. E aí eu lembro também aqui quando Jesus disse, olha, o reino de Deus já chegou, está aqui. Ele parou onde João Batista, né, deixou ali, que João Batista disse, olha, o reino está próximo, né? Mudem de vida porque está chegando. Aí Jesus já chega com a mensagem completa, diz, olha, mudem de vida porque o reino chegou, está aqui. Sim. Né? E ele é mais profundo no momento seguinte, quando ele diz, o reino está dentro de vocês, né? Oh, coisa maravilhosa. O reino está dentro de vocês. O reino não é um espaço geográfico, né? Quando a gente fala lá no Principado de Mônaco, né? Principado é um domínio geográfico de um príncipe, né? Não é disso que Jesus está falando nesse domínio geográfico. O reino ele é expansivo. O reino se manifesta na existência de cada um, na vida de cada um. E é maravilhoso que mais tarde a gente vai ver padrões de espiritualidade para viver desse reino, né? Exato, Lloyd. Porque, assim, às vezes se aplica modelos de espiritualidade para dentro da geografia de um templo. Então, o que as pessoas consentem, às vezes, quando não compreendem o reino? Que há um modelo a ser seguido dentro da geografia de um templo. Ali tem rituais, ali tem formalismos, ali tem liturgias que me fazem viver uma vida. Mas saindo dali, eu consinto viver uma vida paralela.
Metanoia faz com que a gente não viva vidas paralelas. Metanoia é uma mudança de mente para que o reino que está dentro de mim se manifeste em qualquer lugar onde eu esteja, seja na praia, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, esteja eu onde estiver, esses fundamentos do reino vão estar presentes. Jesus vai começar a ensinar como se vive no reino. E é bom a gente entender, nós que pertencemos ao reino, ou julgamos pertencer ao reino, tenhamos cuidado, porque as palavras de Jesus não são para cumprimentos litúrgicos. As palavras de Jesus são para o cumprimento na vida. Então, viver esse estilo de vida é viver como um cidadão do reino. E o cidadão do reino vive o reino em qualquer lugar. Tipo, aqui eu sou uma coisa, ali eu sou outra, acolá eu sou outra. Não, eu sou o mesmo o tempo inteiro. O reino nos toma por inteiro, porque ele está dentro de nós. Amém. O reino não toma parte da minha vida no domingo, no sábado, ou naquele culto determinado. Porque a vida no reino, ela vai se manifestar entre os cultos, não é? Não é exatamente no culto. Ela vai se manifestar entre os cultos. Eu estava lendo outro dia alguém dizendo que a igreja que vale a pena não é a igreja que eu frequento, é a igreja que eu sou, é a igreja que eu vivo, é a igreja que eu estou pronto para me manifestar. Essa é a igreja que importa, né? É a igreja que muda o mundo. Às vezes eu tenho a sensação de que alguns pensam que a igreja que muda o mundo é a igreja que eles frequentam. E não é isso, é a igreja que nós somos, que é a igreja que muda o mundo, né? E o Senhor aqui convidando aqui esses outros, né, que são esses pescadores, para agora fazer parte, para viver o reino, né? E eles são capazes de abrir mão. Encontraram a pérola de grande valor, porque o reino é assim, né? Uma pérola de grande valor, onde a gente vende tudo que tem para tê-la. Então, é isso que a gente precisa entender, gente. Porque senão a gente vai viver uma vida meramente religiosa. E o reino passa longe dessa vida mera. O reino passa distante de tudo isso. Porque assim viviam os fariseus. Dessa maneira viviam os saduceus. E em melhores condições que nós, com todo o esforço que a gente faz. O movimento estará para dentro. O movimento é para dentro. O movimento é o reino em nós. É a vida de Cristo em nós. É o Rei em nós. É o governo de Deus na minha vida. Não é? É vivermos como súdito desse reino, né? Aí vem a questão da corda da marinha italiana, né? Da marinha inglesa. Inglesa, né? Ou seja, marcada. Em qualquer lugar que fosse cortada ou encontrada, pertence à marinha inglesa. Isso é muito lindo. Sim. O cristão tem essa marca em qualquer lugar que chega. Mas eu queria ver só um pontinho aqui que me chamou muita atenção, quando diz assim, cumpriu-se o que disse o profeta Isaías. Ou seja, toda a escritura do Novo Testamento tem consubstanciação no Velho. Tudo que aconteceu na vida de Jesus, Deus já havia registrado antes através de seus profetas. Sim. Então ninguém pode negar, não pode tirar, porque é um fato que já havia sido precedido por uma informação de que ele viria a acontecer. Sim. É o movimento profético, né, João? É o movimento da profecia, o cumprimento dela. Jesus é o perfeito cumpridor dessa profecia, né? Lembrando só que Isaías é o profeta chamado o profeta messiânico, né? É o profeta que profetiza ali nos 70 anos de cativeiro babilônico e que é um contramão, tanto quanto é Jeremias, né? Os dois são profetas do mesmo período. Eles vivem uma verdadeira contramão. No meio de uma opressão da Babilônia, ele está apontando para a libertação, apontando para o Messias. Nem sei se Isaías tinha toda essa clareza, né? Se ele entendia ponto a ponto, mas era o que ele anunciava. Que tipo de entendimento ele tinha, a gente não sabe. Se ele entendia em parte, se ele cria em detalhes, a gente não sabe, mas ele era o profeta que anunciava
a vinda do Messias, né? Por isso é chamado de o profeta messiânico. O tempo todo ele está apontando para uma profecia, o tempo inteiro apontando, porque ele não aponta para o livramento da nação de Israel, mas para o nascimento do Messias. Diferente de Jeremias, que profetiza a aflição, né, a libertação da aflição de Israel no exílio babilônico, Isaías vai apontar para o surgimento do Messias libertador, não é? O povo das trevas viu uma luz e essa luz raiou. Sim. Por isso é que a esperança dos judeus, nesse momento da história do nascimento de Jesus, está na expectativa de um Messias que ia libertar Israel da opressão romana, né? Então, eles pensavam num reino presente, num reino manifesto, onde Roma ia ser alijada dessa relação de opressão sobre a nação de Israel, né? Eles não entendiam o sentido messiânico de Jesus. Então, era muito complicado para um judeu ortodoxo que nasceu dentro de uma sinagoga, ensinado o tempo inteiro, ó esperança de Israel, ó esperança de Israel, ó esperança de Israel. E eles tinham a esperança de Israel como o grande Messias libertador, que vinha montado num cavalo branco para pelejar contra César e todo o poder de Roma, né? Então, a expectativa deles, quando Jesus vem, né? Montado num jumento, ainda que não fosse um animal tão baratinho assim, mas vem montado num jumento, onde a sua coroa é de espinho, onde sua mensagem era de pacificação, onde a sua manifestação é humana, e ele está pregando um reino eterno, ele está pregando um reino que entra dentro das pessoas. Na cabeça deles, eles querem um reino geográfico, e eles querem um Messias guerreiro, eles querem um Messias belicoso, brigador, né? Eles querem um herói. E Jesus está mostrando o caminho do reino, que é bem diferente daquilo que eles tinham como esperança, né? Foi por isso que o levaram à cruz, né? Sim. Não o mataram, né? Não o mataram. Não o mataram. Ninguém matou Jesus. Ele mesmo diz: a minha vida eu dou. Mas eles o levaram à cruz porque não cumpria os seus aspectos, os seus desejos carnais. Ele falava de um reino que muda as pessoas, um reino interior. E eles queriam um reino exterior, que fizesse coisas extraordinárias. Muito embora ele fazia coisas extraordinárias. Ele curava enfermos, ele de uma tacada só foram 10 leprosos. Então, eles não entendiam isso porque estavam voltados para a sua humanidade. Eu estava essa semana num congresso de centenas de pastores e ficava me perguntando: quantos aqui veem o reino de Deus como o reino de Deus e outros como o reino para tirar proveito ou para viver nele? É pena, mas acontece sim. Acontece sim, não é tão fácil, porque nós somos humanos, a humanidade, muitas vezes, aquilo é a história dos dois cães lutando dentro do ser humano. O que for mais bem alimentado vence a guerra. Então, se alimentamos a nossa carnalidade, o nosso desejo apenas de fazer coisas para ser visto, para nos dar satisfação própria, com certeza nós vamos caminhar nessa direção. E o reino de Deus, que é a função precípua da nossa vida, vai caindo, vai se afastando, vamos nos afastando paulatinamente dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente veja o reino de Deus como algo sobrenatural que nós possamos viver e anunciar aqui nesse mundo. E não deixarmos que a vaidade, ali lembrando o que o diabo oferece para Jesus, poder de aparecer, poder de mandar, poder de fazer, e Jesus renuncia a tudo isso, não aceita, não porque era o demônio, mas porque a sua missão não era viver dessa forma nababesca. A forma de Jesus Cristo viver era a cruz para nos resgatar. Assim, saber
ou reconhecer nosso propósito muda muita coisa na vida da gente, né, Loide? Sim. E de outros, né? Sim, exatamente, de outros. Muda a vida. Sim, uma vida sabendo quem eu sou, para onde eu estou caminhando, né? Sabendo aonde eu estou colocando os meus pés, porque eu tenho uma palavra que eu não vivo aleatória. Cada dia que eu acordo na minha vida tem uma intenção, tem uma motivação, né? Tem um sopro de Deus. Eu estou sob uma palavra, a minha oração, isso muda a minha oração, a maneira como eu vou orar, a maneira como eu vou jejuar, a maneira como eu vou governar minha casa, a maneira como eu vou usar o dinheiro, a maneira como eu vou estudar, a maneira como faz tudo na minha vida, porque eu tenho um propósito, porque eu caminho no propósito. E com esse propósito dos homens? Não, o propósito de Deus. Essa metanoia, esse novo nascimento, né, que gerou em mim essa vida de saber quem eu sou nele, a minha identidade nele, que tipo de mulher eu sou, porque eu tenho o meu propósito abastecido no propósito dele. Sim. Sim, aí o nosso depósito transborda, né? Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Lembrando você que terça-feira, às 19 horas, no @Igreja da Colheita, nós temos o nosso encontro no Divã da Graça. E quinta-feira, às 19h30, aqui na Igreja da Colheita, nosso encontro presencial. E também no Instagram, no @Igreja da Colheita, às 19h30. Esperamos você. E hoje não perca nosso encontro pela rádio às 19 horas e aqui pelo YouTube a partir das 18h30. Forte abraço para vocês e até o próximo domingo. Shalom, meus irmãos. Shalom.